Ei, pessoal, bem-vindos! Hoje vou ensinar como fazer um degradê com meu buttercream de merengue suíço. Essa é uma técnica de buttercream muito popular, então eu vou mostrar a melhor maneira de alcançá-la. Eu já fiz isso muitas vezes no passado e postei fotos no Instagram e percebi que nunca realmente fiz um tutorial no YouTube sobre isso. Então aqui está. Como você pode ver, para começar, eu já tenho um bolo de 6 polegadas coberto com migalhas aqui, que tem estado a esfriar na geladeira, então está bem firme e pronto para a segunda cobertura. E o que eu também fiz foi preparar um pouco do meu creme de manteiga de merengue suíço, e como você pode ver, eu deixei branco porque vou colorir. Então, enquanto preparo o meu creme de manteiga, vou apenas mover o bolo para o lado e mostrar a melhor maneira de colorir. Agora, eu vi muitas técnicas diferentes para criar um efeito degradê e tentei muitas técnicas e acho que acertei a mais eficaz. Não é necessariamente o mais fácil e é um processo um pouco longo, mas eu realmente acredito que este é o jeito de conseguir esse belo gradiente de cor de baixo para cima ou de cima para baixo, seja qual for a maneira que você está fazendo. Algumas pessoas preferem ir do escuro ao claro. De qualquer maneira, eu vou ir do escuro para o claro. Eu gosto de colorir a primeira parte da cor o mais escuro possível e depois adicionar branco. Então, em vez de adicionar cor para tornar o buttercream mais escuro, eu realmente faço o contrário e vou te mostrar como. Então, vou começar com apenas algumas colheres de buttercream branco. Então, não parece muito, mas é tudo que você precisa para começar. Isso pode até ser demais. E eu decidi optar por um roxo. Estamos no outono, então estou refletindo sobre cores outonais, me afastar do rosa. E estou usando o corante alimentar em gel violeta uva aqui. E como você pode ver, estou usando uma quantidade bastante generosa, o que normalmente não faço com buttercream, mas quero a tonalidade mais escura possível e vou misturar isso. Agora com o roxo, depende da marca que você está usando, mas às vezes precisa de um toque de rosa ou azul, apenas para realmente destacar a cor roxa. Normalmente eu realmente adiciono um pouco de rosa ao meu roxo, mas como usei tanta cor, formou-se uma tonalidade de roxo muito boa, então estou feliz em começar com isso e deixar como está. E o que vou fazer agora é encher o saco de confeitar com este roxo. Você também pode ver, é que quando você mistura a cor, realmente elimina as bolhas de ar. Então, apenas uma dica para a decoração de bolos em geral: se você estiver usando o creme de manteiga de merengue suíço e perceber que tem muitas bolhas de ar, apenas misture à mão antes de aplicá-lo ao bolo. Então, é importante manter essa tigela e você verá o porquê em um minuto. E corte a ponta do saco de confeitar. Então, você já deve ter visto técnicas onde as pessoas já sombreiam as cores e as colocam em vários sacos de confeitar diferentes. Então, minha técnica, além de economizar muitas tigelas, também economiza alguns sacos de confeitar, porque vamos reutilizar este. Então, eu vou pegar meu bolo de volta e então o que eu vou fazer, assim como eu faria se estivesse fazendo um bolo listrado, é aplicar uma camada deste creme de manteiga roxo na parte inferior. Então, novamente, estou começando com a tonalidade mais escura e trabalhando para cima. Então, eu vou aplicar contra o bolo e é uma camada bastante espessa que vai. Vou com uma camada por todo o redor e vou apenas duplicar essa camada. E é isso para essa tonalidade. Então, você pode ver que eu ainda tenho bastante roxo ali, então foi mais do que suficiente. Mova o bolo para o lado e agora vou esvaziar o saco de confeitar na mesma tigela em que eu o colori. E adicionar um pouco de branco àquele roxo. Então, vou adicionar cerca de 1 colher de sopa por vez, e isso vai clarear esse tom de roxo. Então, pode não parecer uma grande diferença, mas a ideia toda é que você quer essa mudança gradual de tom, por isso vou adicionar aos poucos. Com o branco, e tudo o que vou fazer é encher o mesmo saco de confeitar, não importa se ainda restam resíduos da outra cor, porque tudo vai se misturar e fazer exatamente a mesma coisa. Então, contorne o bolo com uma camada dessa tonalidade. Então, quando ele estiver no saco de confeitar,
e adicione o branco. Então, você pode ver que o processo é um pouco longo, mas confie, vale a pena. Agora vejo claramente que esse roxo é mais claro do que o inicial. Saco de confeitar. De volta para a tigela. E basicamente vou repetir isso até chegar um pouco acima do topo do bolo, porque quero que a última camada seja branca. Então, à medida que subo no bolo, as tonalidades das pétalas vão ficar gradualmente mais claras e a camada superior será branca. Então, esta é a última camada do roxo, e como você pode ver, é muito mais clara do que começamos. Agora, lembre-se de deixar branco suficiente não apenas em volta do bolo, mas também no topo. Também pode notar que, ao sempre adicionar branco, o saco de confeitar permaneceu cheio. Então, essa é a última camada, né? Então, vou deixar esse espaço no topo para o branco. E eu não preciso do saco de confeitar. Mas, então, eu tenho um pouco de roxo sobrando, que eu posso apenas adicionar à decoração. E aqui está o branco. Agora, como o branco ficou parado, ele ficou um pouco com bolhas de ar, então vou misturá-lo antes de espalhá-lo no bolo. Ficou bem mais suave. Então, se você quiser, pode passar por cima com outro saco de confeitar com o branco. Você não vai querer reutilizar o antigo, porque ainda tem resíduos do roxo ou qualquer cor que você esteja usando. Gosto de adicionar o branco diretamente com a colher. E então, a partir daí, espalho o buttercream como costumo fazer em um bolo. Então, como de costume, empurrei esse buttercream para a borda do bolo e agora posso usar isso para preencher o espaço que deixei no topo. Então, para mim, não é necessário manusear o saco de confeitar. E não importa se ele se mistura com a cor de baixo, porque o que vamos fazer a seguir é exatamente isso. Então, vou apenas limpar rapidamente minha espátula de pintura. Então, basicamente, se você começar a raspar isso, você terá essas linhas que podem parecer bonitas. Mas para evitar isso, você realmente quer misturar as camadas. Então, usando o verso da minha espátula de pintura, eu vou quase subir e descer entre as camadas e realmente misturá-las juntas. Então, isso ajuda a evitar obter essas linhas ao redor do bolo, dividindo os tons de cor. Então, meio que parece que você está estragando tudo, que você acabou de passar um longo tempo fazendo, mas não se preocupe, não será arruinado. Então, eu vou apenas trabalhar meu caminho até o bolo, subindo e descendo, usando minha espátula. Mas eu estou me atendo a camada por camada porque ainda quero essa separação de cores. É quase como se você estivesse meio que apagando tudo o que trabalhou duro. Existe uma técnica. A espátula de pintura parece interessante. Se estiver suando, pode soltá-la. Agora vou misturar essa camada branca no topo, que resultará na mistura mais visível. Agora, antes de raspar, quero dar uma última volta no topo para obter esses cantos afiados e deixar o topo o mais plano possível. Agora posso ir e raspar ao redor do bolo. Com minha espátula suavizo muito delicadamente essa superfície. E espero que você comece a obter o efeito degradê com uma superfície mais lisa. Agora é realmente importante não mover muito a espátula, principalmente porque se você quiser preencher as lacunas, obviamente você tem muitos tons diferentes de roxo, mas pode usar o que está na espátula porque ela tem todos os tons, então vou dar algumas voltas. Você tem uma camada bem grossa aqui, então está tudo bem para raspar, mas eu não vou me livrar do excesso de creme de manteiga ainda. Só está ficando muito bonito. Há alguns buracos, então o que eu vou fazer é alinhar minha espátula e meio que adivinhar qual sombra é qual. Então essa parte do centro é o que eu vou usar para espalhar no bolo e um pouco de branco no topo e agora eu posso raspar novamente. Somente quando você terminar e estiver satisfeita com o tamanho, você pode agora raspar todo esse excesso
Então é uma técnica mais complicada, porque há mais espaço para erros, especialmente se você quiser preencher quaisquer buracos. Mas isso funcionou muito bem. Você terá algum tipo de linha e separação entre as cores, mas não é tão óbvio quanto se você tivesse deixado e não misturado as cores juntas. Só vou limpar o topo disso. Um movimento de fora para dentro e raspar. Então, esse é o efeito degradê. Vou colocar isso na geladeira enquanto faço a decoração em cima. E claro que você pode decorar, escolher como quiser, mas eu vou optar por uma das minhas decorações favoritas no momento, que é uma vela de isomalte, porque acho que fica muito legal com o efeito degradê, porque tem diferentes tons dentro da própria vela. Então, para minha vela de isomalte, você pode já ter visto meu vídeo no YouTube que eu postei algumas semanas atrás. É muito mais detalhado do que isso será, mas eu tenho meu isomalte já derretido aqui, deixei sem cor porque vou colorir agora. Tenho minha garrafa pronta para modelar este tapete e algumas prendedores para fixar o tapete também. Então, está bem solto aqui. Agora, o que vou fazer é realmente adicionar algumas gotas de roxo e azul, apenas para dar um efeito marmorizado no isomalte um pouco. Então, adiciono o roxo e o mesmo com o azul, apenas algumas gotas. E em vez de misturar isso, né, como eu normalmente faria, na verdade vou tirar isso e apenas girar a panela. Eu não quero misturar completamente a cor ainda. E então ir para o tapete. Você pode realmente ver um efeito de marmorização muito bonito no fundo da panela, então espero que pareça um pouco assim na vela também. Então, como de costume, vou apenas espalhar isso, né, um pouco. Então, conforme você espalha, ele se mistura um pouco mais. E agora está pronto para moldar sobre a garrafa. Centralize o máximo possível e agora prenda-o no lugar. Eu tenho algumas gotas bonitas se formando aqui, vou deixar isso por bons 5 minutos para firmar e então terminar o bolo. Ok, então eu deixei a vela endurecer para que fique bem sólida. Vou desenformá-la com cuidado, que é sempre a parte mais nervosa. Retire os pregadores. Agora espero que você possa ver tão bem quanto eu, mas o efeito de marmorização parece incrível. Existem essas faixas loucas de roxo e azul. Parece tão eficaz e a forma também. Então é um topper incrível para colocar em cima de um bolo. Então eu vou colocar um pouco de buttercream apenas para fixá-lo. E este é o buttercream que sobrou de quando eu estava raspando ao redor do bolo. Isso parece bem legal, então agora eu vou apenas decorar com algumas rosetas de buttercream como decoração adicional. E eu tenho alguns beijos de merengue que também colori com roxo e azul apenas para combinar com este tema. Essas decorações menores também ajudam a manter a vela de isomalte estável no topo. Então, mesmo que ela esteja estável com o buttercream, se você a fez pesada de um lado, por exemplo, você sempre pode equilibrá-la nos beijos de merengue que você espalha pelo bolo. Sempre há maneiras de contornar as coisas. Pronto, então 2 tutoriais em um para você, buttercream ombré e uma vela de isomalte marmorizada. Então, mesmo que você já tenha feito buttercream ombré antes e esteja achando o processo um pouco mais difícil, experimente essa técnica. Você precisa substituir o buttercream de vez em quando, mas eu acho que a melhor maneira de obter essa diferença gradual de sombreamento é super eficaz. Você claramente pode fazer isso em qualquer cor e decorar o bolo ao seu gosto. Ansiosa para ver suas criações, marque-me como Georgia's Cakes no Instagram. Não se esqueça de dar um like neste vídeo e se inscrever no meu canal. E enquanto isso, nos vemos em breve com muitos outros tutoriais a caminho.